O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-se e disseram: Até quando nos deixará em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vou-lo disse, mas vós não acrediteis. Mas as obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai é que me deu essas ovelhas. É maior do que todos. Ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santo Atanásio, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um breve relato histórico da missa de hoje. O doutor da igreja, Santo Atanásio, ele é lá do início do século e há uma heresia na igreja por meio dos arianos, Áureo, que estava a discussão sobre a divindade e a humanidade de Jesus. Ele, com muita fé, fez para defesa da fé católica e de Jesus Cristo, tirar essa heresia da igreja para falar que Jesus é humano 100% e 100% divino. E não como eles pregavam, que Jesus tinha se encarnado, mas emprestado um corpo. Não, isso é uma heresia. E por isso, ele é doutor da igreja, numa época de perseguições, que a perseguição externa acontecia, mas diante da conversão de Constantino e sua mãe, primeiro sua mãe, depois Constantino, começou a igreja a se organizar como uma instituição divina, pensada por Nosso Senhor. Então teve que organizar aqui dentro a doutrina que temos hoje, sólida, como nós já vivenciamos há muito tempo. E não foi isso no início do século. Então, ele lutou para falar exatamente da divindade e de humanidade de Nosso Senhor Jesus Cristo por meio de uma doutrina sólida. Que Ele nos auxilie com as graças e bênçãos para mantermos na doutrina e não fora dela. Amados, o Evangelho de João, no capítulo 10, semana estamos já falando um pouquinho de Jesus Bom Pastor, que é o título dado a Nosso Senhor. O pastor também é aquele que governa, é aquele que reina. Lembra Davi, que era o pastor de ovelhas? O título dado de pastor não é só o pastor do rebanho, lá no pasto, no sítio, na fazenda. Não. O título também de pastor é aquele que governa,
aquele que santifica. Por isso, Jesus estava lá andando no pórtico de Salomão, que era inverno, era a dedicação do templo. Os judeus foram atrás eles e fizeram uma pergunta. Quero saber se o Senhor é Deus mesmo. O Senhor é Messias? Não é Deus, é Messias. É aquele que a gente espera. Aí Jesus responde, eu já disse abertamente. Mas essa pergunta tem um pouco de malícia. Não é uma pergunta bondosa para saber, Jesus, quem o Senhor é, porque eu possa crer. Não. É uma pergunta maldosa, porque já estava no coração daqueles homens a dúvida da fé. E ao duvidar de Jesus, eu não tenho reta intenção, eu tenho má intenção. E essa má intenção era para poder pegar Jesus, para depois entregar às autoridades e matá-lo. Cuidado com as perguntas que fazem a você. Elas não são de reta intenção muitas vezes. É só para testar você, o que você fala, testar a sua paciência. Depois serão utilizados contra você. Olha lá, você não se diz católico? Você não se diz que vai à missa, que reza tanto? Olha o jeito que você me trata. São perguntas capciosas. E Jesus responde com a sabedoria divina, mas eu disse abertamente quem eu sou. Abertamente. Mas você não acredita. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui? As obras que eu faço já revelam quem eu sou. Sou bom, honesto, pago os meus impostos. Não basta, tem que ter as obras. Ah, não, eu rezo missa diária, eu vou, atendo. Não basta, tem que ter obras. As obras que vai dizer de onde você veio. Se são obras más, são obras igual a esse fariseu aqui, ó. Perguntas capciosas com má intenção. Agora, quando você vem com honestidade e você faz uma pergunta para crescer na fé, Deus acolhe com humildade, porque você quer entender e as obras falam por si, de onde você veio. Quer conhecer alguém? É só saber e olhar o que ela defende. O que essa pessoa defende diz quem ela é. E as obras que elas fazem. Jesus, ele faz as obras do Pai. As obras de recolher o rebanho e falar, e eles ouvem a voz. E Jesus fala abertamente, você não é do meu rebanho. Por que você não é do meu rebanho? Porque você não acredita em mim. O princípio básico é o crer. Se não crer, não é do rebanho. Não é. É um infiltrado. É um que quer destruir a igreja por dentro. Não é. Não diz de quem ele é. O pastor vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ovelhas que escutam. O que esse fariseu queria fazer? Ele queria ser pastor. E primeiro a gente tem que ser ovelha. A ovelha vai ter que escutar a voz do mestre. Então, escutar a palavra. Escutar o que ele tem a dizer. Para depois você reconhecer a voz. Qual voz que é? Que pode vir umas outras vozes que você não sabe qual voz que é. Se é de Deus, se é da sua carne, ou se é próprio dele. Precisa silenciar para ouvir de quem vem a voz.
Eu as conheço e elas me seguem. Conhecer aqui é no sentido bíblico, intimidade. Almas que se juntam. Conheço e elas me seguem. Então, o pastor vai à frente, eu vou atrás. Você não pode ser pastor de si mesmo. Meu pai me deu essas ovelhas. É maior que todos. Ninguém pode arrebatá-las da mão do meu pai. Quando você realmente é de Deus, o pai te segura para você não sair do rebanho. O filho te segura para não ir no rebanho, fora do rebanho. Porque o filho e o pai é um. E os dois querem que você no rebanho dele. A não ser que você tenha um livre-arbítrio e diz, eu não quero mais. Mas aquele que passa para o rebanho de Cristo, apesar que está lá fora, mas ele tem a consciência do que faz, porque ele foi marcado com Cristo. A primeira leitura nos lembra dos Atos dos Apóstolos. A perseguição cresce depois que Estevão morreu. Mas o evangelho vai crescendo, crescendo, crescendo. O medo de um lado e a coragem do outro. Santa Teresa dos Andes vai dizer exatamente, definir o que é coragem. Coragem é quando você está com medo e mesmo assim você vai. Isso que é coragem. Agora, o que não é coragem? Você ir pelo impulso e você diz que é corajoso. E só pelo impulso, pela pressão. Aqui há uma perseguição. Apesar do medo, eles continuam. Isso é uma coragem evangélica. Isso é uma fortaleza evangélica. Por isso, quanto mais persegue, mais cresce. Quanto mais temos desafios em nossas vidas, espirituais ou físicos, a fé cresce. A fé é aprovada e você vê as obras. Não é suas, mas você vê as obras de Deus em sua vida. Em que você desiste, não quer mais, e aí Deus mostra as suas obras. Lembro que as curas que Jesus fez, ele dizia assim, isso não é nada, isso é para manifestar a glória de Deus. O medo aparece, mas o cristianismo cresce diante da coragem com medo que os seus têm, cheios do Espírito Santo. Eles infundem o cristianismo, o catolicismo no mundo inteiro. Mesmo com medo, mostre as obras. Mostre as obras. Para que o mundo creia, você precisa mostrar as obras. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ofertemos.